24º Engema, sustentabilidade e inovação para uma economia de baixo carbono. O Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente reúne pessoas interessadas e que se preocupam com a sustentabilidade para troca de conhecimentos e soluções. Nosso desejo é construir um planeta mais sustentável. Precisamos agir rápido e nos responsabilizar pelos nossos atos. O Engema acredita e trabalha para fomentar novas práticas de desenvolvimento econômico e gestões baseadas na sustentabilidade e inovação para uma economia de baixo carbono, tema central deste ano. Engema, um evento que reconhece o meio ambiente como um bem coletivo, patrimônio da humanidade e responsabilidade de todos nós. Olá, muito boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. Estamos em mais uma atividade do Engema, é sempre uma grande alegria, a gente espera o ano todo chegar a esse momento da gente encontrar os amigos e também da gente discutir sustentabilidade, da gente poder refletir sobre o que estamos fazendo no planeta e quais os caminhos, quais as opções que nós temos. Como bem disse agora no vídeo, né, estamos falando de um bem coletivo, e a Amazônia também nos chama a essa responsabilidade, né? A Amazônia também é um bem coletivo, também é um patrimônio da humanidade, e nós aqui, enquanto brasileiros, temos a responsabilidade ainda maior, né, de pensarmos o que estamos fazendo com a Amazônia e quais são os caminhos que a gente tem para preservar e também para melhorar as condições da floresta, melhorar as condições das pessoas. Então, é sempre uma grande satisfação estar no Engema e mais ainda falando da Amazônia com o professor Augusto. Certamente nós teremos uma brilhante palestra, porque ele tem a fala de alguém que é da Amazônia, que entende profundamente das suas nuances, né, dos desafios, mas também muito mais das oportunidades, né? Eu acho sempre muito importante a gente pensar em tudo que pode ser feito de bom, tudo que deve ser feito de bom na Amazônia, para a Amazônia, né? Eu sou professora Gleriane, da FIA Business School, eu estudei a Amazônia no meu doutorado, e aí, felizmente, eu tive o grande privilégio de me aproximar de várias pessoas lá da região. E aqui nós temos, então, o professor Augusto, que é um especialista, um estudioso na área, mas também alguém que fala com o coração, né, que fala com conhecimento de causa desde o nascimento, né? Porque a gente está falando de pessoas que vivem na Amazônia, que desde sempre aprenderam a amar, enfim, e a pensar nas oportunidades e pensar nos desafios. Então, enfim, sem mais delongas, a gente precisa ouvir o professor Augusto. Então, professor, muitíssimo obrigada por aceitar o convite, é uma honra, é um privilégio poder ouvi-lo aqui. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo várias vezes, então é mais uma oportunidade de aprender com a sua fala. Muitíssimo obrigada, fica à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, professora doutora Gleriane, é uma honra estar aqui com vocês de novo na USP, é muito bacana quando a gente da Amazônia ouvido em São Paulo, a gente está habituado a ver várias pessoas que nunca colocaram os pés aqui, falando tudo, entendendo tudo sobre a Amazônia e discutindo sobre o nosso futuro. E é muito engraçado quando a gente se coloca nessa posição. Claro que quando a gente tem a honra de ter casos como o seu, de pesquisadoras e pesquisadores que vêm até a região, se debruçam sobre o problema, muda tudo, muda a dinâmica por completo e a gente consegue conversar com pessoas que têm a compreensão do que é esse atoleiro que a gente está enrascado aqui. Então, essa imagem, para mim, traduz muito do que é o problema da Amazônia. É um problema de erros de percepção que levaram a equívocos históricos, como a rodovia transamazônica, que levaram a acertos históricos, como a rodovia BR-174, que levaram a acertos históricos, como a Zona Franca de Manaus, e que levaram a um conjunto amplo de erros, em especial nos últimos anos,
sobre a condução da gestão e da condição do meio ambiente da região. Ou seja, a gente tem estado num debate que é um debate meio insano, é um debate sem ciência, é um debate de quem grita mais alto, é um debate de quem tem mais força, de quem tem mais poder, e tipicamente o poder está no centro de comando do Brasil, tipicamente o poder está em São Paulo, o poder está em Brasília, e o poder está em Nova York, Londres e Tóquio. Então, a gente precisa colocar o centro das discussões, trazer a dinâmica para a região. Então, realmente, uma honra estar com vocês refletindo sobre isso. E eu vou colocar o dedo num tema muito polêmico. Eu entendo que é polêmico porque todo mundo tem opiniões muito fortes sobre isso e a gente tem carecido de alguma serenidade para discutir, para conversar, para dialogar e para aceitar um pouquinho o outro. A gente tem tido um cancelamento continuado ao longo das últimas décadas. Desde que a gente cometeu o erro histórico da Transamazônica, a gente cancela qualquer pensamento sobre infraestrutura de transportes na Amazônia que envolva rodovias. Qualquer pensamento de infraestrutura de transportes e de uso dos recursos da Amazônia, pensando numa lógica de mudar esse atoleiro. Então, a gente vive no meio desse atoleiro aqui em Manaus. A minha formação de doutorado é engenharia de transportes, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, para quem não tiver lido a bio aí. Então, eu vou falar como alguém da engenharia de transportes, mas alguém que respeita a questão da sustentabilidade, alguém que entende da bioeconomia e da importância do verde e dessa questão. Eu sou professor do programa de doutorado em biotecnologia da Rede Bionorte. Então, como encontrar esse equilíbrio? Será que há um espaço para esse pensamento equilibrado? Então, a lógica dessa apresentação é enxergar essas grandes oportunidades. E essas oportunidades precisam ter, no percorrer da oportunidade, um conjunto de responsabilidades amplas e muito investimento. A gente tem um déficit de investimento que ele é traduzido de maneira muito clara pela nossa história. Então, o convite que eu faço para vocês desconfiarem do que eu vou falar aqui, refletirem sobre o que eu vou falar aqui, analisarem com um pouco de serenidade sem os seus preconceitos sobre a região. Porque você talvez tenha um preconceito que a região seja muito pequena, ou que a região seja muito grande, ou que aqui tenha muito verde, ou que aqui tenha pouco verde, ou que esteja tudo sendo destruído. Há muito preconceito, mas verdadeiramente o que você constatou como um pesquisador, com uma pesquisa primária, talvez não seja bem o que acontece no chão da floresta, na Amazônia Profunda. Verdadeiramente, o que acontece em Manaus talvez não seja perceptível para quem está na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Berrini, no campus da USP ou em algum outro local do país. Então, a gente tem que começar a se debruçar sobre fatos e não sobre expectativas de fatos ou desejos, visões de mundo que nós acreditamos. A questão é enfrentar o presente, mas para começar a enfrentar o presente, enfrentar fatos, eu vou voltar no tempo. E a minha volta no tempo é para demonstrar como a Amazônia, a região amazônica, ela vem sendo um palco de eternas promessas do governo brasileiro. Se nós pegarmos um plano antigo, o plano da Comissão de 1890, elaborado pelo governo brasileiro, já se falava em infraestrutura de transporte, de Manaus para Boa Vista, já se falava em ligações que teriam que ser feitas entre Porto Franco e Manaus, o Rio Madeira já deveria ser rio, deveria ter estrada de ferro por aqui em Rondônia. De lá para cá são 137 anos. 2022, daqui a pouco acaba, vira 138 anos. Então, é muito tempo sem a realização desses projetos. E a gente sabe lá pelo Washington Luiz que governar é construir estradas. Então, na dinâmica brasileira, a conexão primordial é por rodovia. Isso foi percebido lá no período de governo dele, mas é percebido por todos nós quando a gente pensa na repartição modal do Brasil. E por que rodovias se apresentam como uma belíssima solução? Porque o nosso país ele é muito espalhado, ele é espalhado com muitas cidades de pequeno porte, são pequenas cidades, não são grandes densidades, e distâncias muito grandes. Para vocês terem uma ideia, o estado do Amazonas apenas ele tem um tamanho praticamente igual ao Nordeste inteiro do Brasil. Só um estado, que é o estado do Amazonas, é do tamanho do Nordeste. Porque às vezes a gente olha pelo Google e não se dá conta dessa questão de dimensão.
Então, as dimensões aqui são muito grandes. Cabe 17 Portugal aqui dentro, se fosse uma hipótese de colocação do Estado português dentro do Estado do Amazonas. Então, as dimensões são grandes. Então, a ausência de rodovia é um dos elementos que impede a conexão da Amazônia, no caso de Manaus, que é a minha perspectiva, com o restante do Brasil, porque o Brasil é um país primariamente rodoviário. E aí fica à vontade para colocarem perguntas no chat, questionamentos aí para a gente ir dialogando sobre isso. E aí, olhando o Brasil como um país de rodovias, como é que a gente vai integrar Manaus nessa malha rodoviária brasileira? Como é que a gente integra a Amazônia na malha rodoviária brasileira? Porque uma das dicotomias da Amazônia é que todo mundo quer o recurso da Amazônia, todo mundo quer o recurso do Amazonas, todo mundo entende que é importante, mas cada um entende que é importante de um jeito diferente. Talvez para alguns seja derrubar a floresta e fazer pasto. Isso é uma estupidez. Para outros, talvez seja delimitar fazendas de pescados e produzir peixes em grande escala. Isso talvez não seja estupidez. A grande questão é o que sabidamente é errado por um aprendizado da humanidade, destruir tudo, da floresta, destruir toda a cobertura de vegetação e fazer pasto, fazer plantação de soja, ou de café, ou de cana-de-açúcar, ou o que seja desse tipo. Isso é sabidamente errado. E fazer rodovias tem algum impacto. Entretanto, como é que a gente faz a construção da infraestrutura respeitando o meio ambiente? Então, grande parte do desafio é esse, porque existe um outro pedaço do desafio, que é perceber que eu, não tendo essa infraestrutura de transporte, essa floresta será destruída de outra forma. Essa floresta será subtraída de outra forma, que é o que vem acontecendo ao longo dos anos. Ou eu coloco uma estrutura formal, ou surgirá a informal. Mas, indo ainda um pouco mais para o passado, antes de falar algo mais do presente e do futuro, se nós pegarmos um decreto de 1934 que fala do Plano Geral de Viação Nacional, estava lá, vai ser feito ferrovia, vai ser feito rodovia. A dinâmica da região amazônica sempre foi uma dinâmica integrada ao país, porque no passado a economia da Amazônia foi muito mais relevante do que é hoje. Se nós pegarmos o estado do Amazonas, que tem a Zona Franca de Manaus na sua principal atividade econômica, ele não tem no percentual de participação do PIB nacional sequer o seu percentual de população em relação ao país. Entretanto, o estado do Amazonas ele mais arrecada imposto do que recebe de investimento. Então, vejam que contrassenso. Ao invés da gente reduzir as desigualdades regionais, o Amazonas contribui com imposto, junto com outros estados do Brasil, como São Paulo e outros. São 10 estados do Brasil que são mais contribuidores do que recebedores de investimento. E isso é um contrassenso, porque nós temos os piores IDHs do Brasil. Então, a gente precisa começar a refletir sobre como influenciar essa dinâmica econômica. Se nós evoluirmos para 37 e pegarmos o plano do DNR, a gente vê a mesma configuração, uma previsão de projeto de integração do Amazonas dentro desse panorama amazônico de maneira total, de maneira nacional. E algo se perde com o passar do tempo, algo se perde dessa conexão. As disputas orçamentárias vão alocando investimentos nos estados mais ricos, ao invés de se buscar a redução da desigualdade regional. Então, de lá para cá, isso vai se perdendo pouco a pouco, a gente vai já deliberar sobre isso. Daqui a pouco fechamos 2022, serão 85 anos daquele plano para hoje. Então, a gente tem muito plano que vem sendo feito para a região que efetivamente não é executado. Mas, na prática, se nós pegarmos a matriz de transporte do Brasil, a maior parte é rodoviária. Mais de 60%, seja lá qual for o recorte, esse é o recorte da CNT, mais de 60% vai para rodovias. Ferrovias representa aí 20%. E o modal hidroviário ou aquaviário representa aí 13% da repartição do transporte de cargas do país. Então, observem que, sem ter rodovias, nós estaremos fora das conexões. Porque as hidrovias, o modal aquaviário já acontece, mas hidrovias é muito mais do que curso d'água. O que a gente tem com abundância na região amazônica são cursos d'água e não hidrovias. Se nós falarmos a rigor, se tem balizamento, se tem derrocagem, se tem
cartas náuticas atualizadas, se tem portos, retroportos, estrutura de armazéns apropriados para a região, essas hidrovias da nossa região não são exatamente hidrovias, são grandes cursos d'água, tal qual a natureza nos deixou. Então, essa matriz de transportes da região, ela poderia ter uma conexão rodoviária, e essa carência da conexão rodoviária leva a um grande problema. E qual a segunda grande carência? Ter o modal aquaviário transformado definitivamente em hidrovias. Então, nós temos duas grandes carências regionais. Primeira grande carência, faltam rodovias integrando a Amazônia de maneira efetiva. E a gente já vai discutir a questão ambiental. E temos uma outra grande carência, que é uma estrutura portuária e retroportuária apropriada à dinâmica econômica da região. Os portos da região são todos em condições sofríveis sem a dinâmica necessária para a região. E talvez alguns de vocês reflitam sobre ferrovias, mas a ferrovia é um tipo de modal super interessante, super apropriado para a extração de minérios. Então, se pega o estado do Pará, há ferrovias muito competitivas, muito estruturadas, por exemplo, de Carajás até os portos do Maranhão ou do Pará. Então, essa conexão ferroviária existe onde existe produção de minério. Na nossa percepção, o estado do Amazonas não tem uma produção de minério que justifique a construção de ferrovias. Isso só aumentaria a pegada ambiental no estado do Amazonas, que já tem algumas estruturas de produção mineral que não há essa necessidade. E aumentar a produção mineral da região sem resolver as questões ambientais antes é realmente um risco desnecessário. E a gente tem reservas em outras regiões do Brasil que podem ser exploradas a um custo muito menor. Então, nós temos uma grande oportunidade no estado do Amazonas, em especial para o modal rodoviário e para o modal aquaviário. A terceira grande oportunidade do estado do Amazonas, se pensa nas distâncias amazônicas, é o modal aéreo. Há muito pouco de transporte aéreo para o interior do Amazonas. Imagine só que a gente poderia ter vários aeroportos de interior em cada uma das calhas de rio para viabilizar o turismo na região. Então, aí está outra oportunidade. E o dutoviário, o modal que pode ser usado para transporte de gás, por exemplo, também tem espaço de desenvolvimento a partir de uma conexão de um gasoduto que já existe entre Coari e Manaus, que poderia ser ligado com o restante do Brasil. Hoje a gente extrai gás em Coari e reinjeta na natureza porque a gente não consegue consumir todo o gás, porque tem poços de petróleo lá, quando extrai o petróleo, junto com o petróleo vem o gás. Não há consumo, nem direcionando esse gás para Manaus, não há consumo de 100% desse gás. Então, se reinjeta na natureza. Então, isso é um recurso que talvez pudesse ter uma dutovia para levar esse gás até Porto Velho, integrar com o gasoduto Brasil-Bolívia e levar até o sudeste e sul do Brasil. Então, tem uma oportunidade aí para usar essa reserva no futuro. Então, essa matriz de transporte do Brasil ela precisa ser adequada à realidade amazônica. E quando a gente pensa em Amazônia, quando a gente coloca esse panorama, eu vou convidar vocês para uma análise dessa tabela, desse quadrozinho que está aqui na tela, que são as densidades de estradas nos estados da região amazônica em 2013. 2013 é uma data emblemática, porque é quando se parou de fazer obras efetivamente na região, que aumente essa infraestrutura. E eu chamo a atenção de vocês para esses dois quadros que eu circundei em vermelho aqui, essas duas colunas, a coluna A e a coluna B. Se nós fizermos uma relação dos estados da região amazônica, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Roraima, Pará, Amapá e Amazonas, e a região amazônica como um todo, se nós fizermos uma relação de população ou de área e pegarmos estradas pavimentadas, estradas não pavimentadas, as estradas existentes, e nós fizermos uma relação, um pequeno indicador aí, estradas por área existente, vocês vão ver que o Amazonas aqui é o pior de todos, está classificado aqui do maior para o menor dessa coluna aqui que eu estou passando o meu mouse na frente. E essa coluna A aqui são as estradas existentes por habitante. Então, se eu fizer uma relação por habitante, e se eu fizer uma relação por área, a gente vai ver as estradas por área, ou seja, o Amazonas não tem quase nada de estrada comparada com a sua área. Então, a presença de estradas é quase inexistente no Amazonas. E por mais que nós peguemos um estado com mais estradas, como o Maranhão, a relação pela área também é mínima em relação à área total. E aí, quando a gente
coloca isso em comparação com o restante do Brasil, com o sudeste do Brasil, vocês vão observar na mesma relação que é muito, muito, muito diferente. Uma comparação direta de São Paulo versus Amazonas dá uma diferença de 19.000%. Ora, como a gente pode refletir um estado como São Paulo ter uma infraestrutura dessas aqui tão grande? É claro que isso terá um impacto econômico. É claro que é natural que São Paulo atraia para si toda a liderança econômica do país, porque a infraestrutura é colocada em São Paulo, a infraestrutura de transporte rodoviário, a infraestrutura de transporte aéreo. Só em torno da capital São Paulo tem o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Campinas, só no entorno de São Paulo. Então, a acessibilidade para São Paulo em relação à infraestrutura é maravilhosa. Em sendo maravilhosa, naturalmente será maravilhoso o desempenho econômico do Estado. Então, a gente começa a compreender que parte da dificuldade de geração de riqueza na região amazônica não é exatamente por uma falta de interesse das pessoas, essa coisa arcaica que as pessoas falavam, as pessoas não se interessam, falta educação, falta infraestrutura. A falta é uma falta de infraestrutura, a falta de interesse de investir para gerar riqueza. E gerar riqueza no padrão século XXI, não gerar riqueza no padrão século XVII, que é o que tem tido de proposta ultimamente. Sai destruindo tudo e vai ver o que acontece. Como vai ver o que acontece? Você vai poluir os rios, vai destruir a floresta. Então, a gente precisa começar a enfrentar o problema de decifrar a solução do desenvolvimento da Amazônia. Parte do decifrar dessa condição, na minha percepção, é a alocação de recursos em infraestrutura. Nós precisamos romper essas diferenças entre os estados. Isso é um preceito constitucional, inclusive, da nossa Carta Magna. Então, nós precisamos fazer investimentos expressivos em infraestrutura para romper as diferenças que existem entre a região e o restante do Brasil. Então, o rompimento das desigualdades regionais virá primeiro com a criação de fatores que levarão à atividade econômica. É claro que a gente pode discutir qual tipo de atividade econômica, certamente. É claro que a gente deve discutir isso, certamente também. Devemos discutir isso. Mas a gente não deve refletir essa discussão como uma discussão de vamos voltar para o passado, vamos destruir a floresta. Isso é estupidez. Ou então vamos, como aparece ultimamente, o governo que se finda agora, em 31 de dezembro, falando na possibilidade de extinguir a Zona Franca de Manaus. Isso também é um contrassenso. A extinção da Zona Franca de Manaus levaria a uma desindustrialização e, de novo, um retroceder no tempo para a destruição da floresta. A questão é como nós vamos desenvolver a indústria, como nós vamos desenvolver o uso dos recursos naturais da floresta. E isso só será possível se a floresta for acessível. Se a floresta for inacessível, se o custo de acessibilidade for muito expressivo, o que vai acontecer é que vai ter o quê? Vai ter o custo necessariamente sendo compensado ou pela não atividade, vai fazer atividade em outro local do mundo, numa decisão locacional muito mais inteligente, ou seja, em vez de produzir telefone celular em Manaus, produz na Coreia ou na China, e a gente vai ficar o quê? Vai ficar produzindo madeira não sustentável, derrubando a floresta. Então, são discussões que realmente não parecem fazer sentido. Então, o preceito que eu coloco aqui para apreciação de todos é como nós vamos fazer uma infraestrutura que tenha um mínimo de olhar sobre a sustentabilidade, porque a infraestrutura pode ser uma resposta para as destruições expressivas que nós temos na região. Nós sabemos o que não fazer já, nós sabemos já o que dá errado na infraestrutura da Amazônia. E uma das coisas que dá errado é que não se gasta quase nada. A gente observa que esse crescimento do investimento em infraestrutura na região entre 2013 e 2014 foi só por conta da Copa do Mundo. Então, reformou-se o Aeroporto Internacional de Manaus, que era o aeroporto de 1976, se reformou para a Copa de 2014. E só. Atualmente, os recursos alocados para a infraestrutura no estado do Amazonas, eles sequer remuneram o custeio do nosso estoque de infraestrutura. Então, a gente deveria gastar aí 10 vezes mais o que é gasto hoje. Isso se quisesse reduzir a desigualdade regional, que, de novo, é um preceito constitucional. Então, a gente sequer mantém a infraestrutura. Então, por exemplo, a rodovia BR-319, que é alvo de grandes debates, é uma rodovia que liga Porto Velho
até Manaus, Porto Velho, no oeste do Brasil, até Manaus, aqui na região norte, quando a gente olha essa conexão, ela é super criticada, mas é uma rodovia que já existiu, que já funcionou e que deixou de ter manutenção. Então, refletir sobre como fazer essa rodovia com sustentabilidade é que deveria ser discussão, e não um falso diálogo de proteção da floresta, quando, no fundo, é uma discussão orçamentária. A discussão do verde vem sendo usada como uma proteção para não alocar orçamento para obras de infraestrutura na região. E aí, na disputa orçamentária, aloca-se o orçamento, onde já é rico, aloca-se no Sudeste, e assim a gente aumenta cada vez mais a desigualdade regional entre o Sudeste e o Norte do país. Então, a gente tem um diálogo necessário dentro do Brasil, que é o diálogo sobre como queremos desenvolver a Amazônia. E um condicionante para o desenvolvimento da Amazônia, certamente, é a infraestrutura de transportes. Então, a gente precisa sair desses patamares historicamente baixos para patamares muito, 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 muito mais altos. O meu alvo de patamar é 2,5% do PIB. Então, eu acredito fortemente que, enquanto não alocarmos 2,5% do PIB para investimentos em infraestrutura no Amazonas, na região amazônica, nesse nosso aglomerado de estados, a gente não vai romper desigualdades regionais. O Brasil já investiu 2,5% do PIB nos anos 70. Então, é um número que faz algum sentido. Faz algum sentido para o orçamento público hoje? Talvez não. Talvez sim. É tudo uma questão de olhar político, olhar do que interessa, porque quando interessa, é feito. Quando não interessa, não será feito. Então, a dinâmica de rompimento das desigualdades da região amazônica, ela passa necessariamente pela construção de infraestrutura de transportes. Ou eu tenho um modelo e um método formal para escoamento de produção, para viabilizar a atividade econômica, ou então o que vai acontecer é a não atividade econômica, ou o convite para as atividades econômicas informais, o convite para expoliação por países estrangeiros, o convite para o contrabando, o convite para o tráfico de drogas, o convite para uma série de operações não interessantes para o Estado. Então, se nós olharmos o Estado brasileiro como soberano em relação à Amazônia, ele precisa começar a se importar com a Amazônia. Imagine só vocês que estão me ouvindo agora, se vocês tivessem um terreninho no interior de São Paulo e você não colocasse ninguém para tomar conta lá, será que esse terreninho não seria em algum momento invadido? Se nós compararmos essa nossa área aqui com um apartamento, você teria o seu maior apartamento fechado. Se você fosse um apartamento único, você teria o seu maior quarto do apartamento fechado, mesmo sabendo que ali dentro tem um monte de riqueza. Isso é um contrassenso. O que está hoje no Amazonas é um apartamento fechado, ou um quarto de um apartamento Brasil fechado, e esse quarto cheio de riqueza, só que essas riquezas estão sendo espoliadas pelo mundo e a gente está aqui passando fome com o interior da floresta, com pessoas passando fome, com pessoas sem direito a socorro. Pouco tempo atrás, na pandemia, a capital do estado do Amazonas, Manaus, teve falta de oxigênio. Então, a dinâmica que nós vivemos é uma dinâmica problemática. A gente precisa enfrentar isso e há bastante conhecimento sobre como enfrentar isso, desde que nós queiramos como sociedade. Isso significa que essa infraestrutura ela deve ser construída antes da atividade econômica. A gente tem colocado pautas e discussões para a infraestrutura como se ela fosse construída depois. Eu tenho a produção e depois vem a infraestrutura? Não, não é assim que funciona. Eu primeiro tenho a infraestrutura e depois vai ter atividade econômica. Então, a professora doutora Gleriane pesquisou lá sobre a cadeia do pirarucu, num dos trabalhos e publicações dela. Então, se não tiver a infraestrutura, não será possível a produção sustentável da cadeia do pirarucu. Então, a infraestrutura vai ser construída antes da atividade econômica. Eu citei ela, ela já ligou a câmera aqui. Bem-vinda, se quiser fazer alguma intervenção, professora. Quero sim, professor Augusto. Obrigada por tantas informações, né, em poucos minutos. A sua fala inspira certamente a novas pesquisas. Certamente, se tiver alguém aqui acompanhando com a gente, que esteja em busca de algum tema para pesquisar, a Amazônia é repleta de oportunidades e de temas, e a gente, enquanto brasileiro, temos muito ainda o que estudar na Amazônia, né? Então, a sua fala, eu acho que, além de tudo, ela é muito importante para inspirar pesquisas, né? O senhor fala de temas quentes, de temas necessários,
obrigatórios, né, para nós que estamos aqui no Brasil. E nós temos uma pergunta aqui, professor, do Rogério Silva, ele fala: excelente, professor, precisamos deixar de ser exportador de commodities e começar a exportar produtos com maior valor agregado. Pensando nisso, o que o senhor acha do projeto encabeçado pelo professor Carlos Nobre, chamado Amazônia 4.0? Eu acredito que o projeto do professor Carlos, obrigado aí pela pergunta, Rogério Silva, obrigado pela pergunta. Me parece que é um projeto muito interessante. A gente precisa de vários projetos como esse. A gente precisa começar a juntar as pessoas que querem pensar sobre a Amazônia e colocá-las na Amazônia. A gente deveria trazer aqui para o INPA, em Manaus, o Carlos Nobre. Eu adoraria ver o Carlos Nobre como diretor do INPA, conduzindo esse projeto Amazônia 4.0 num órgão do Estado brasileiro. Eu adoraria ver pesquisadores do MIT aqui em Manaus, dentro da UFAM. Eu adoraria ver pesquisadores de Stanford ou da London Business School dentro da UEA. Eu adoraria ver pessoas da USP dentro da UEA, dentro da UFAM. Nós precisamos que essas pessoas que estão refletindo sobre a Amazônia coloquem a sua vida na Amazônia. Então, ter o professor Carlos Nobre no Museu Emílio Gueldi seria fantástico. Ter professores e pesquisadores de todo o planeta Terra voltados para se colocarem na Amazônia, como professores visitantes, como pesquisadores, como pessoas que vão vivenciar a Amazônia. E quando eu falo INPA, existe o Instituto de Matemática Pura e Aplicada aí da região Sudeste, mas existe um instituto local chamado Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O INPA deveria capitanear isso, porque é uma decisão de interesse do país, porque senão, pouco a pouco, a gente vai sutilmente sendo colocados como colônia, e ao invés de exportar as commodities agrícolas, como da sua bela pergunta, a gente vai começar a exportar elementos sintetizáveis que vão ser transferidos para outros laboratórios do mundo, já sintetizados e produzidos em larga escala em outros lugares. Veja só o que aconteceu com a borracha. Tinha borracha abundante na Amazônia e foi levada para a Malásia. Isso é normal na dinâmica dos negócios internacionais. Tinha café na Etiópia, foi trazido para o Brasil. Eu posso fazer esse contraponto rápido. Vocês produziram tanto café em São Paulo, no Paraná, era da Etiópia. Então, a gente não pode achar tão esquisito que se leve a borracha da Amazônia para a Malásia. Então, faz parte do jogo global isso. Então, a gente precisa trazer essas pessoas que querem refletir e falar sobre a Amazônia para entender o que está no interior do Amazonas com centenas de milhares de pessoas sem energia elétrica. Como é que se vive, se faz pesquisa no interior sem energia elétrica e sem internet? Então, a gente precisa começar a trazer esses cérebros e começar a corrigir as deficiências de infraestrutura. Então, Rogério, compartilho da bela ideia do projeto e compartilho que não só ele, não só o professor Carlos, como os demais pesquisadores que deveriam se juntar aos pesquisadores que estão na região, como o professor Adalberto Val, que é o pesquisador do INPA, que esteve na COP agora, fez um belíssimo trabalho lá na COP, na delegação brasileira. Juntar essas pessoas, juntar para discutir a pegada de carbono, juntar para discutir a neutralização usando a floresta, juntar para discutir como rentabilizar essa área de floresta por conta da necessidade de gerar riqueza por isso. Afinal, nós estamos nessa nossa linda aldeia global e é uma cobrança do mundo em relação a essa nossa responsabilidade com a Amazônia, e é uma cobrança legítima, a gente precisa sim ter responsabilidade com a Amazônia. Só que o que está acontecendo hoje, como foi feita uma pesquisa do Amazon, que saiu na Folha de São Paulo agora em agosto, a gente tem mais de 3 milhões de quilômetros de estrada não oficiais. Pessoal, são 3 milhões de quilômetros de estradas não oficiais. Tem um estudo sobre isso, tem um paper belíssimo lá do Amazon, está publicado no periódico internacional. É só buscar, mas tem um mapa lá do paper, das imagens de satélite. A Amazônia já é toda cortada por rodovias. Só que são rodovias informais, são rodovias para o roubo, são rodovias para furtar a riqueza. A gente tem que transformar essa lógica, porque o informal surgirá na ausência do formal.
O informal ele não advém de um desejo natural da pessoa fazer ilegalidade. Não, de jeito nenhum. As pessoas querem naturalmente fazer as coisas certas. Só que se não houver oportunidade, ela vai para a ilegalidade. Se for mais econômico ir para a ilegalidade do que para a legalidade, é claro que a pessoa vai para a ilegalidade. E isso é uma decisão humana. Isso é uma decisão econômica. Se existe o enforcement da lei, se existe a fiscalização e a lei é cumprida, a pessoa não fará ilegalidade. É só você pensar na última vez que você estacionou seu carro no local proibido. Isso vale para o seu carro no local proibido e vale também para a exploração do recurso da Amazônia Profunda. Então, se nós não fizermos a rodovia formal e colocarmos fiscalização, a floresta amazônica será destruída pouco a pouco. Se nós não tivermos atividade econômica, as pessoas vão precisar encontrar um método de sobrevivência. Então, a Amazônia já está cortada, entrecortada por um conjunto amplo de estradas. E há duas zonas em especial, que é a zona chamada Macro. A Macro é um acrônimo juntando aí Amazonas, Acre e Rondônia. Tem uma zona de desmatamento aqui assustadora. Tem uma zona de desmatamento aqui chamada Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, daqui o acrônimo. Então, a gente vê essas duas zonas de desmatamento na Amazônia, uma a leste e outra a oeste, isso sem falar na zona da soja, que vai subindo aqui no Mato Grosso, Sorriso, acima. Então, isso precisa ser enfrentado. E o que a gente viu nos últimos anos, em especial nos 2 últimos anos, foi a SUFRAMA, um órgão que é da Zona Franca de Manaus, cuidando da agricultura. Isso não tem sentido. Por quê? Porque existe uma filosofia tradicional do estado de São Paulo, dos estados do Sudeste, contrária à industrialização na Amazônia. Ora, se você é contrário à industrialização, você é favorável a quê? A destruir a floresta? Qual é a sua opinião e posição? Você é contra o verde? Porque então tira a indústria e vão destruir a floresta. É isso que você quer? Então, grande parte das discussões vem sendo contrárias à industrialização, enquanto deveria ser o contrário. A gente deveria falar em industrialização e como transformar essa indústria numa indústria verde. Como transformar essa indústria na indústria do bionegócio, da bioeconomia, da biotecnologia. É essa que deveria ser a discussão. E como tem uma infraestrutura que seja fiscalizada, que tenha as reservas ambientais e que a gente tenha, ao longo dessas rodovias, vários centros de pesquisa e desenvolvimento e estudo para a inovação a partir do conhecimento tradicional. O Brasil já regulou de maneira bastante razoável o uso do conhecimento tradicional, diferente de vários outros países. Então, nós temos regulagem para o uso do conhecimento tradicional. Quando é que a gente vai começar a transformar a copaíba em remédio para a garganta? Quando é que a gente vai começar a transformar a capeba em remédio e em plástico para a coluna? Eu sigo usando esses elementos da floresta porque tenho amigos ligados a indígenas, porque eu tenho uma barraquinha lá no mercado que eu vou atrás do chazinho e que são muito mais eficientes do que qualquer remédio sintetizado. Quando é que a gente vai colocar isso para o mundo e parar de ser chazinho que só serve para a minha garganta ou para a garganta de meia dúzia de pessoas? Então, a gente tem que começar a enfrentar a dinâmica de decifrar o problema da Amazônia. E o que a gente está enfrentando hoje é uma decisão de destruição da Amazônia pela ausência de infraestrutura. E a pessoa, ao não colocar orçamento em infraestrutura, de novo, faz um greenwashing, tira o orçamento da região norte, aloca no sudeste e fica todo mundo contente com o recurso de infraestrutura nos estados mais ricos do Brasil, e as regiões mais pobres continuam pobres. E espantem-se, a gente mais recolhe imposto do que recebe de investimento. Então, isso é um contrassenso que vem sendo feito na nossa região. Isso se repete em várias regiões. Até o ICMS, Rondônia tinha recolhimento de ICMS pela hidrelétrica de Santo Antônio Giral. O ICMS era recolhido na origem, no produtor. Depois da hidrelétrica de Santo Antônio Giral, integrou-se o Leão com Campinas, com São Paulo. Então, Santo Antônio Giral gera energia para o sudeste do Brasil e o ICMS agora é gerado a maior parte no consumo. Então, a gente só está ficando com as pegadas ambientais. Tucuruí, Santo Antônio, Giral, enfim, uma série de produções hidrelétricas, produções minerais no estado do Pará em grande escala, que gera dividendos para o país, divisas para o país, mas a pegada ambiental está ficando lá. Se nós pegarmos o que aconteceu no Amapá, foi feita uma ferrovia da Serra do Navio até o Porto de Santana, a ferrovia foi para extrair a Serra do Navio, que era cheia de manganês. Quando acabou o manganês, largaram a ferrovia lá. E a pegada ambiental ficou com o estado do Amapá.
Então, a gente tem que começar a olhar com outro olhar para a região. Eu tenho que começar a perceber que não é uma região rica, é uma região pobre. A Amazônia é rica. Mentira, a Amazônia é pobre. É uma das regiões mais pobres do país e precisa de recursos para transformar esse potencial de riqueza, que tem um potencial perfeito. Esse potencial de riqueza precisa ser transformado. E o que está acontecendo é que essas áreas da Matopiba e a Macro, elas estão desmatando cada vez mais em cada ano. Cada vez mais desmata. Jornal Folha de São Paulo, reproduzindo dados daqui, dessa fonte. Então, a dinâmica é, a gente está vendo, a grande mídia de São Paulo está discutindo essa questão, está na Folha, está no Valor Econômico de ontem, uma entrevista minha falando sobre essa condição. A gente está discutindo no país, mas a gente não tem a política pública que transforme essa realidade. A gente não tem o interesse dos grupos de inteligência do Brasil a, de fato, desenvolver a Amazônia. A gente tem um discurso lindo, vamos proteger a Amazônia. Proteger para quê? Para quem? A troco de quê? Vamos proteger, sim, gerando riqueza. Vamos proteger e ir além dessa proteção, porque essa proteção está sendo falha. Os dados apontam essa falha ao longo dos anos. E aí, para a gente conversar um pouco mais, ouvir a professora Gleriane, como é que eu começo a concluir aqui essa condição para a gente ter um tempo bacana de debate? Como é que eu começo a conclusão aqui, professora? O que é que eu posso deixar para os alunos, para os assistentes do INGEMA, levarem dessa apresentação? E diga se a senhora quer fazer algum comentário antes de eu apontar as conclusões. Fique à vontade. Obrigada. Eu acho sempre importante esses temas que gerem indignação, sabe? Na sala de aula é o momento para isso, e dentro desse tipo de congresso, né, que é um congresso tão importante, que trata de sustentabilidade, que recebe pessoas do Brasil inteiro, recebe estrangeiros. Ontem a gente estava aqui com várias pessoas de outros países. Então, enfim, a gente precisa de temas que gerem inquietude, sabe? Aquele tema que te remete da cadeira, aquele tema que você fica 2 horas discutindo. Eu acho importante a gente desenvolver esse senso crítico, e a Amazônia é um espaço para isso. A gente discutir por que estamos, então, com tanta pobreza na Amazônia. Fala-se tanto, como o senhor acabou de bem colocar, né? Fala-se tanto das riquezas da Amazônia, mas por que o povo é pobre? E por que tem tanta dificuldade nessa região? Então, eu aprendi, e o senhor vai me dizer se eu aprendi errado ou não, mas, enfim, eu aprendi logo nas minhas primeiras viagens que na Amazônia não tem fome. E quando eu ouvi isso, eu fiquei aliviada. Então tá, então na Amazônia não tem fome, porque a todo tempo tem peixe, né? Todo tempo tem árvores e você tem frutos, então fome exatamente não tem. Mas isso não significa que a gente esteja falando de pessoas que têm condições para todos os acessos que são cabíveis, né? Que as pessoas têm as mesmas oportunidades que ela teria se ela estivesse na região sudeste do Brasil, se ela estivesse na região sul do Brasil. Então, de fato, há alguma coisa errada, há muito que se trabalhar, e o senhor está apontando aqui, eu acho que o senhor está colocando o dedo num assunto extremamente importante de chamar a questão do desenvolvimento da infraestrutura, especialmente falando dos transportes, que é, de fato, pouco falado. Eu concordo muito com o senhor, e eu queria ouvir, se o senhor puder, algum comentário sobre as barcaças, né? O que o senhor acha sobre o transporte de cabotagem na Amazônia? Ele tem crescido, ele é necessário, não é por aí? Sem atrapalhar a sua fala, mas eu gostaria muito de ouvi-lo sobre o desenvolvimento de cabotagem na Amazônia. O que lhe parece? Me parece fundamental. A gente já tem no Porto de Manaus um dos principais portos de cabotagem do Brasil. A carga hoje do Polo Industrial de Manaus, aproximadamente metade dela, do comércio de Manaus, da cidade de Manaus, aproximadamente metade dela vai por cabotagem. Mas veja o que aconteceu algumas semanas atrás, pouquíssimas semanas atrás. Tem uma região chamada região do Tabocal, uma região do estado do Pará, que o rio baixou. Como baixa todo ano, só que esse ano baixou um pouquinho menos, por causa do Laninha, por causa de uma dinâmica aí global. Num evento como esse, todo mundo compreende o termo Laninha, certamente.
E aí o rio saiu de 14 metros de calado. Calado é o espaço que tem entre o nível da água e o fundo do rio, onde tem espaço para a embarcação colocar a sua parte que está sob essa linha d'água. E aí a embarcação que transporta contêineres não podia passar carregada, ela tinha que vir com meia carga. Por quê? Porque não tem manutenção da hidrovia. O rio está lá como a natureza nos deu de presente. Talvez se tivesse dragagem, talvez se tivesse derrocagens, talvez se tivesse um conjunto de obras de manutenção dessa hidrovia, seria muito viável. O transporte por navios de cabotagem, navios de contêineres, ele é perfeitamente possível na região e ele é usado na região até Manaus. Todavia, não há porto público, há 2 terminais privados que operam essa condição aqui. E para a senhora ter uma ideia, professora, só para dar um número emblemático de uma pesquisa primária minha pré-pandemia, hoje esse número, todas as relações mudaram nesse pós-pandemia, as cadeias logísticas estão ainda se estabilizando, mas imagina só que custava 67% mais caro transportar um contêiner de Manaus para Santos do que de Xangai para Santos. Ou seja, é mais barato trazer da China para o Brasil do que do Brasil para o Brasil. Então, por que é tão caro? É caro porque tem que ter prático, é caro porque não tem carta náutica, é caro porque o porto é caro porque não tem concorrência. A velha máxima da economia, não há concorrência, termina tendo um monopólio ou um duopólio, cobra-se quanto quer. Então, um dos elementos importantes da rodovia é criar concorrência. Hoje o transporte de Manaus para Santos é muito mais próximo do que de chegar para Santos. Mas por que é mais caro? Por que é tão mais caro? Enfrentar essas deficiências do custo Brasil, e todo mundo provavelmente conhece o termo custo Brasil, imagine só que na Amazônia nós temos o custo Brasil mais o custo Amazônia. Então, há um custo Amazônia que se sobrepõe a toda a soma de competências do país no chamado custo Brasil. Então, a cabotagem é uma ferramenta, certamente, para o porto, até o porto de Manaus, com certeza. As barcaças que trazem soja pelo Madeira até o porto de Itacoatiara certamente são alternativas. Mas a gente poderia ter muito mais tráfegos por barcaças na região do Madeira, se existisse manutenção da hidrovia, porque ela termina não sendo navegável o ano todo. De novo, lá vai o problema da lâmina d'água, lá vai o problema da falta de régua, lá vai o problema da falta de monitoração, lá vai o problema de ferramentas que são facílimas hoje. Imagine só, colocar sensores eletrônicos, eletromecânicos espalhados por esse rio, transportar essas informações para a nuvem, é uma solução trivial hoje. Por que esse rio não é monitorado em tempo real em toda a sua extensão? Por que isso não é colocado numa nuvem pública? Por que a gente não tem uma Wikipédia que trace a linha dos rios da Amazônia com esse tráfego dos navios, com ecobatimetria sendo lançada para a nuvem em tempo real, para cada um dos navios, para que a gente pudesse ter um fluxo intenso de navios? Por que a tecnologia não é usada na região? Por que a gente continua navegando com paradigmas do século XVIII? Então, a dinâmica precisa ser modernizada em toda essa reflexão, através de nuvens públicas para essa condição. Ou seja, o que levar desse nosso encontro, dessa reunião, é que a gente precisa perceber que é um problema do Estado brasileiro. Não é um problema da empresa A, da empresa B, do Estado do Amazonas, não, é do Brasil. É papel do governo federal. É papel do governo federal, não é do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas não fez nada. Claro que não fez, não é papel dele. O papel institucional é do governo federal, está na Constituição. Infraestrutura de transportes é papel do governo federal. É um problema de alocação de orçamento público. É uma política pública. E o orçamento público precisa entrar na LDO e na LOA. Ou entra na lei de diretrizes orçamentárias, ou não tá no mundo. Não tem política pública para resolver a infraestrutura sem dinheiro para a infraestrutura. Não há como desenvolver infraestrutura sem recurso público. Fazer parcerias público-privadas não vai fazer. Parcerias públicos-privadas existirão, com certeza existirão, em regiões já desenvolvidas. Cobrar por um pedágio na rodovia de Nova York para Nova Jersey é super fácil. Cobrar por um pedágio na rodovia dos Bandeirantes é tranquilo. Agora, cobrar por um pedágio na rodovia da Amazônia, que nem tráfego tem ainda, isso não existe em nenhuma literatura de transporte. Isso não existe para ninguém que colocou o pé na região amazônica. Não há volume de tráfego, não há volumetria que justifique análise de retorno sobre o investimento. É um problema metodológico.
A metodologia é análise de custo-benefício, análise de multicritério, vai ser uma metodologia diferente da análise da metodologia de empresa privada. A gente discute política pública no Brasil, às vezes, como se estivesse discutindo investimento na nossa casa, como se estivesse discutindo investimento na empresa. Quantos anos são para uma pessoa ser desenvolvida, ser produzida? Quantos anos um aluno passa no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior? Eu tive uma colação de grau especial agora na UFAM, eram 5 alunos, professora. Eram 5 alunos de engenharia, uma colação de grau especial, eu compreendo, uma colação de grau especial. 4 desses alunos eles estavam no exterior, 4 dos 5. 2 já trabalhando na França, 1 na Alemanha e outro na Bélgica. E só 1 estava em Manaus. De 5 alunos da Universidade Federal do Amazonas de engenharia, formandos numa turma especial, um pouco fora do período, mas dos 5, 4 foi a colação de grau online, porque 4 já estavam morando fora, já trabalhando como engenheiros fora. As pessoas que estão sendo formadas pela nossa Universidade Federal e Estadual estão indo para o exterior. Porque não há oportunidades na região. Tinha que alocar 2,5% do PIB para a infraestrutura. E essa minha fala foi agora, foi segunda-feira dessa semana. E a gente não faz infraestrutura para a atividade econômica do presente, a gente faz infraestrutura para a atividade econômica do futuro. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre infraestrutura e proteção ambiental. Como encontrar esse equilíbrio? É desafiante encontrar esse equilíbrio. É um mega desafio encontrar esse equilíbrio. É um mega desafio, mas precisa ser encontrado. Para fazer coisas tipo esse paper, eu achei esse paper por acaso, um ex-aluno de doutorado me passou. Ele achou esse paper, ele achou fantástico, ele estava pesquisando lá no trabalho de economia, como começar a pensar uma infraestrutura dos rios integrados da América, das Américas, da América do Sul, no caso aqui. Veja só, sai lá do Orinoco e vai até o Rio da Prata. Então, há muitas oportunidades, está aí embaixo a referência do paper de 2022. Então, a gente tem que começar a pensar nessa estrutura integrada da Amazônia com o Brasil. Tem que pensar em portos, retroportos, dragagem, derrocagem, hidrovias, porque a gente não tem essa hidrovia. Isso são oportunidades para a região. E vai ser um caminho bem difícil, porque é um caminho do pioneiro, né? O caminho de quem está começando a fazer. A gente não vai ter um caminho fácil, não é simples resolver essa equação. A gente já fez muita coisa errada, já fez muita coisa certa. A gente não precisa chamar o BID para resolver. A gente precisa chamar a USP e a UFAM. A gente precisa chamar a UEA e a Unifesp. A gente precisa chamar a Stanford e a Universidade de Londres e colocar todo mundo no ímpar, para a gente discutir o problema a partir da perspectiva aqui de dentro, porque o que a gente está é nesse atoleiro aqui. O que mais, professora, que vale a pena falar nesses minutos que nos restam? Fique bem à vontade. Obrigada, professor. Realmente a sua fala é um convite à reflexão, como eu disse há pouco, são muitas oportunidades de temas para serem estudados, e eu, na minha turma, é claro que eu espero que tenha sido só na minha turma, lá quando eu estava estudando, né, os meus anos de estudo, mas eu vi muitos colegas irem para o exterior, vi muitos fazerem doutorado, mestrado sanduíche em grandes universidades, e eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha de aproveitar todos os meus períodos de férias, né, de janeiro e julho eu ia para a Amazônia, e eu tenho certeza que eu fiz as melhores escolhas, porque a gente precisa pensar nas oportunidades da Amazônia, né? E esses jovens que o senhor acabou de mencionar, que estão lá fora, a gente entende a oportunidade que eles também estão abraçando, né, de irem para fora, mas que pena, né? Chega a ser lamentável a gente perder grandes mentes para outras universidades, sendo que a gente tem tanto a fazer aqui, tanto a ser pesquisado, e a gente aqui, nós estamos dentro de uma universidade de administração, né? Nós estamos falando de economia, de administração, de ciências atuárias, nós estamos dentro da FIA, da FEA, então precisamos dessas mentes brilhantes também pensando a Amazônia, também buscando soluções para os nossos problemas aqui, porque me chamou muita atenção, no início eu disse, né, que eu ia aprender com o senhor, eu tinha certeza, e aprendi mais uma, quando o senhor fala, logo no início da sua fala, o senhor dizendo, nós precisamos de pesquisadores estrangeiros aqui na Amazônia, né?
Que interessante ouvi-lo falar isso, professor, porque, ora, né, vez por outra, a gente pode achar que há aquele outro pensamento, né, de que a Amazônia é nossa, de que a gente tem que pesquisar a Amazônia, a gente tem que se apropriar da Amazônia, a Amazônia é patrimônio do Brasil, ok, a Amazônia é patrimônio do Brasil, todos sabemos disso, mas também é patrimônio da humanidade, e por que não integrar outras mentes e fazer outras conexões? Gostei muito, sabia que eu ia gostar e sabia que eu ia aprender com o senhor, e logo no início, para mim, foi uma grande reflexão, Muito essa legal, professora. integração. Essa integração é fundamental, porque às vezes a gente fica com a impressão que a gente entende a Amazônia. A gente não entende de Amazônia. As pessoas falam da Amazônia como se fosse uma coisa única. A vegetação do norte do Amazonas é montanhosa. A gente tem com Roraima ali o Pico da Neblina, o pico mais alto do Brasil. Tem uma área linda de um tipo de vegetação. Quando a gente vai para o Juruá, é outra coisa. Quando você vai para o sul do Amazonas, é outra coisa. Não há uma Amazônia, há inúmeras Amazônias. Não há uma Copaíba, há inúmeras Copaíbas. Numa das aulas de doutorado, eu aprendi com um pesquisador da Rede Bionorte a seguinte história. Eu estava incomodado, eu sou incomodado com essa questão, por que que a gente não tem ainda o remédio da Copaíba? Ele começou a falar mal da Anvisa, né? Então, vamos falar mal do outro, né? E na reflexão dele, a Anvisa não libera. E por que a Anvisa não libera? Porque a Anvisa é uma instituição correta, ela não libera porque não é um remédio. Por que não é um remédio? Porque ora funciona, ora não funciona. Bom, por que ora funciona e por que ora não funciona? Bom, ora funciona, ora não funciona porque a espécie de Copaíba A, no solo A, com a água A, funciona. Você pega a espécie de Copaíba A, no solo B, com a água A, já não funciona mais. Ah, então é a água? Não. Eu pego a espécie de Copaíba A, com a água A, no solo C, para de funcionar. Ah, então é o solo? Não, também não. Ainda não se conseguiu isolar porque só se sabe que é um problema ou da espécie, ou do solo, ou da água. Mas exatamente o que faz isso não está resolvido. É um problema não decifrado pela ciência. Só que a Amazônia tem tanta oportunidade que a gente se perde. Um vai pesquisar Copaíba, outro pesquisa tambaqui, outro pesquisa pirarucu, outro pesquisa couro de peixe, outro pesquisa isso, aquilo, a gente se perde. É diferente de, sei lá, se a gente fala da Espanha, só tem azeitona. Se a gente fala da França, só tem vinho. Não tem muita coisa ali. Então você vai pesquisar, todo mundo vai pesquisar sobre vinho, vai inventar champanhe, vai inventar não sei o quê, e vai ser aquilo. E vai dar escala naquilo, porque é aquilo, é o que há. E na Amazônia não, tem coisa demais. Então, se a gente tivesse 2, 3, 4, 5 campos prioritários e estratégicos, e chamasse todo mundo para ajudar a decifrar, o mundo inteiro, mas vem para cá. Aloque um recurso para a região, aloque os pesquisadores na região. Vamos financiar essa pesquisa pura, financiar essa pesquisa básica, transformar isso em pesquisa aplicada. E vamos usar o direito de propriedade de acordo com o marco legal que já existe para os conhecimentos tradicionais. Vamos transformar isso em riqueza. Vai ter o primeiro produto, a gente vai errar. O segundo, a gente vai acertar mais ou menos. O terceiro, a gente vai chegar a hora que a gente vai aprender a decifrar a Amazônia. A água de Colônia, para lhe devolver a palavra, a água de Colônia, lá de Colônia, na Alemanha, uma cidade que eu fui muito a trabalho lá, eu fui pesquisar lá sobre como foi desenvolver a água de Colônia. Eles passaram mais de 100 anos, professora, para desenvolver aquela água de Colônia. A gente quer decifrar a Amazônia em 3 anos, numa tese. Não tem condição. A gente vai decifrar super bem o pirarucu, como a senhora decifrou. Então, a gente vai decifrar uma cadeia, mas a gente não vai resolver o problema da cadeia. Vai ter que ter muito mais gente, tem que juntar uns 10 pesquisadores em torno de uma cadeia e aí atrair empresa, atrair recurso, atrair gente. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos a gente constrói algo. Precisa de tempo. É complexo. Por enquanto, a gente está atolado. Verdade. A senhora é sempre muito gentil quando fala da minha pesquisa, eu sempre lhe agradeço muito por isso, mas eu confesso que eu não fico satisfeita com ela, não, e eu sinto que o meu trabalho não está acabado, porque
ter alguma coisa pela cadeia da piscicultura, sabe? Serviu para mim, serviu para eu ter o título, serviu para grandes amizades que eu fiz na Amazônia, serviu para... Eu acho que eu saí uma pessoa um pouco melhor depois de tantas andanças por aí, mas não serviu para resolver nem um pouco a cadeia, né? Então, de novo, e eu já fiz vários movimentos e vários esforços para tentar trazer aqui para São Paulo, sabe? Um evento sobre peixe. Por que que a gente não... A minha inquietude começou com isso. Por que que é tão fácil eu comprar carne de frango e carne bovina e carne, né, suína? Eu consigo sair daqui e comprar em qualquer esquina. E por que peixe não? E a hora que eu consigo encontrar um pescado, muitas vezes, mas muitas vezes ele é importado. E essa foi a minha inquietude, né? E eu continuo com essa questão. Por que que é tão difícil a gente comprar pescados aqui em São Paulo? Eu estou na maior metrópole aqui do nosso país, eu estou bem localizada, vamos dizer assim, né? Todos os recursos de infraestrutura estão aqui, como o senhor bem disse. Então, o problema não é a infraestrutura para chegar até aqui. Tem outras questões, né? Então, desenvolver a cadeia da piscicultura ainda é um desafio, a gente ainda não conseguimos nem sequer pensar em todas as possibilidades. Eu estudei um peixe, né? Eu estudei o pirarucu, que também tem uma questão muito particular que ele não se desenvolve em laboratório. E ali tem uma outra grande oportunidade. Eu conversei com biólogos que estavam fazendo teste na água para tentar entender qual é o padrão de chuva, né, que altera a temperatura da água e que poderia favorecer a desova. Então, muitas questões, mas eu confesso, ainda não estou satisfeita e eu ainda preciso conseguir trazer algum movimento prático para essa cadeia, sabe? Alguma integração de pontas lá da Amazônia com a criação e a cadeia de desenvolvimento e o comércio, né? O varejo, enfim. É exatamente isso. A gente precisa enfrentar os problemas. O encantador que eu acho da sua pesquisa é que a senhora enfrentou os problemas. A gente precisa ter vários pesquisadores. Há um monte de resposta no seu trabalho. Então, e a gente precisa trazer mais pessoas. Venham para cá. Sigam o exemplo da professora. Venham para Manaus. Venham para cá. Venham vivenciar esse problema para a gente decifrar. Porque se é nosso, a gente tem que ocupar. Se a gente entende que realmente a Amazônia é nossa, se a gente quer ter legitimidade para dizer que a Amazônia é nossa, a gente tem que ocupar com seriedade esse espaço. Eu não sei, eu interrompi o compartilhamento de apresentação para ficarmos aqui, não sei se a retaguarda vai achar ruim ou não. Se for ruim, eu devolvo a tela de apresentação, é só sinalizar no chat. Então, a gente precisa efetivamente enfrentar essa dinâmica de falta de conhecimento sobre a região. Então, a gente precisa colocar a Amazônia no centro das pesquisas, colocar essas pessoas na Amazônia, colocar em Manaus, colocar no Pará, colocar em Belém, colocar em Santarém, colocar em Taquatiara, em Tabatinga, em São Gabriel da Cachoeira, enfim, na Amazônia Profunda, para começar a decifrar esse mega enigma. É um mega enigma, porque senão o que vai seguir a acontecer é como hoje, o maior produtor global de tambaqui é a China. Não é o Amazonas. Deveria ser o Amazonas o maior produtor global de tambaqui. É a China. Os alevinos saíram daqui. Foi de presente. Foi de presente na visita do governo chinês, eles levaram de presente os alevinos. A gente acha normal. A gente ainda acha normal isso. É um comportamento gentil. É gentil, mas atende a interesses estrangeiros e não os nossos. A gente está muito mais preocupado em atender o interesse da China em produzir telefone celular e comprar nossa soja, do que atender o interesse do Brasil, protegendo a indústria de celular já instalada em Manaus. Porque a gente precisa de um monte de tonelada de soja para comprar um celular. Então, se a gente fizer uma relação de custo, o que a gente está fazendo, eu diria que é um tanto quanto criminoso. A gente exporta soja para alimentar porco na China, para alimentar o trabalhador na China, que vai produzir um produto industrial que depois eu vou importar. Ora, essa conta não fecha. Essa conta é uma conta insana. Então, comentando aí com o Guilherme, obrigado, Guilherme, pelo comentário no chat, de fato, o que a gente tem é exatamente isso, uma série de lugares comuns que são repetidos, falsos discursos de liberalismo. Liberalismo não é isso, vai ler o que é liberalismo.
Liberalismo não é pegar uma indústria que eu já tenho, vou desmontar e entregar para o estrangeiro. O nome disso é burrice, não é liberalismo. Então, a gente tem problemas de mentiras repetidas como se verdades fossem. Eu adoro a direita e adoro a esquerda, e odeio a burrice. Se a burrice fosse restrita a ficar enquartelada ou trancada nos quartos, estava bacana, mas quando a burrice começa a fazer política pública e a imprensa começa a aplaudir como se fosse maravilhoso, e pesquisadores de universidades centrais começam a dizer que está certo, sem uma pesquisa primária, então a gente precisa começar a enfrentar os desafios. Vai ter política pública boa de direita, vai ter política boa de esquerda, vai ter política boa de centro, e vai ter política errada de direita e política errada de esquerda. A gente precisa compreender o que é a melhor política, se ela leva ao desenvolvimento do país ou se ela leva ao desenvolvimento do país estrangeiro. Atacar a Zona Franca de Manaus é um interesse estrangeiro, não é um interesse nacional. Destruir a indústria e os empregos gerados pela Zona Franca de Manaus é um interesse estrangeiro, não é interesse nacional. Eu não sei nem se é de direita ou de esquerda. Vai ter jeito de enfrentar o assunto de direita ou de esquerda. As pessoas têm reduzido o discurso a uma simplicidade medonha, como se fosse de direita e de esquerda. Mesmo a Zona Franca de Manaus tendo sido criada em pleno governo militar, a gente vê o governo atual atacando a Zona Franca de Manaus, ou seja, é insano. A gente precisa começar a enfrentar essa insanidade com ciência. A ciência, a gente tem que voltar ao iluminismo e começar a botar luz, pegar uma lanterna, botar luz nessas discussões para enxergar o que é a geração de riqueza num ambiente como a Amazônia. Eu acredito que a gente tem essa oportunidade, a USP é um celeiro de cérebros, vocês são um show. Eu já lhe falei outro dia naquela aula lá, espero ir a outros encontrar com seus alunos de mestrado. Certamente. E a gente precisa começar a botar luz sobre essa problemática, a gente precisa começar a interagir como país enxergando essa grande oportunidade. A gente precisa observar a Amazônia como uma oportunidade, não um local para botar uma redoma. Botar uma redoma é uma enganação, a gente vai ser corroído pela corrupção, a gente vai ser corroído pelo tráfico de drogas, a gente vai ser corroído pelo contrabando internacional, a gente vai ser corroído pelos cientistas que vão vir sem convênios formais do Itamaraty e do MCTI e com o governo brasileiro. Eu quero esses cientistas do mundo formalmente dentro dos centros de pesquisa da Amazônia, formalmente, com reconhecimento de propriedade intelectual, com reconhecimento dos povos originários, com reconhecimento do seu papel frente ao mundo. E quando a gente atrair os pesquisadores formais, a iluminação vai espantar os micróbios. A gente vai espantar quem vem aqui roubar. A gente vai colocar dentro de um formalismo. Dentro do formalismo, o mundo já compartilha conhecimento e pesquisa científica há séculos. A gente já sabe o que não se pode fazer, o que se fez no Egito mais. Ninguém aceita mais o transporte de múmias inteiras para os museus de Berlim. Ninguém aceita mais isso. As discussões do mundo são outras. A gente está em outro estágio de humanidade. A gente precisa correr o risco. A gente precisa correr o risco e vai dar errado algumas vezes, mas a gente vai tentando até que a gente vai acertar um modelo que dê certo. Mas se nós não tentarmos, o modelo vai seguir do jeito que está, que é cada vez nós ficaremos cada vez mais pobres, com maior desigualdade dentro do Brasil e com a desigualdade internacional ainda maior. Então, é uma mega oportunidade. Eu me alinho muito à sua fala, quando o senhor coloca temas que geram essa inquietude, que geram esse desconforto. Como que a gente está fazendo? A gente está fazendo alguma coisa errada, então. E essa sua questão de colocar luz nos problemas tem que ser uma luz para criticar, uma luz onde a gente enxergue oportunidades. Olha, não deveria ser assim. É o incômodo. A gente tem que se incomodar com essa dificuldade, com essa pobreza. A gente tem que se incomodar com isso. Uma vez incomodado, a gente começa a olhar aquele problema e começa a buscar oportunidades e buscar soluções, como o senhor disse há pouco. Como é que faz para o frete de Manaus a Santos não ser 67% mais caro do que o frete de Xangai para Santos? Como que a gente faz alguma coisa para isso? E o senhor já trouxe a resposta na sua fala. Coloca mais concorrência. Simples assim. Aula 1 de economia.
mais concorrência. A concorrência vai fazer com que a qualidade suba, né, do serviço, a concorrência vai fazer com que o preço caia. Pronto, está feito o mapeamento do problema, está feita uma das oportunidades. Pode não ser a única, mas veja, a hora que você coloca pelo menos uma na mesa, pelo menos a gente começa a pensar e enxergar uma luz no fim do túnel, enfim. E aí, a gente não pode esquecer que nós estamos dentro de uma escola de administração, né? E o administrador não pode se conformar em identificar o problema. Identifiquei, ó, então ponto final na minha tese, no meu TCC, ponto final, identifiquei o problema. A gente precisa ir um pouquinho além, porque senão tudo vai ser culpa do governo, a culpa da China, a culpa do custo do Brasil, sempre vai ter um culpado, e aí o ponto final da sua pesquisa é indicar o culpado. O ponto final da pesquisa precisa ser apontar oportunidades, né? Que não seja a única, que não seja a verdade absoluta, mas olhar que existem oportunidades, né, professor? A gente está caminhando aqui para os últimos minutos. Agradeço imensamente tanto o aprendizado que eu tive, certamente os participantes aqui também aprenderam muito. Se alguém quiser, temos uns últimos minutos aqui, se alguém quiser fazer algum comentário no chat, enfim, fiquem à vontade. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, sempre brilhantes as palestras do INGEMA. Agradeço muito a sua parceria, professor Augusto. Certamente estaremos juntos em outras oportunidades, porque os alunos ganham, eu ganho, enfim. Então, espero revê-lo em breve, aqui de maneira online, mas também pessoalmente na Amazônia, porque eu estou programando a minha próxima ida à Amazônia e certamente vai ser uma oportunidade para a gente interagir pessoalmente. Eu lhe devolvo a palavra pela última vez para os seus comentários finais e novamente, né, chamo o público, se alguém quiser fazer algum comentário, porque certamente foi uma brilhante fala e a gente precisa sair daqui indignado, a gente precisa sair daqui com uma listinha do que fazer. É isso, professor, muitíssimo obrigada. Obrigado, professora, pelo convite, obrigado a todo o time aí da USP pela retaguarda e apoio. Parabéns pelo ENGEMA, 24º, é uma maravilha, um evento tão longevo, isso é encantador, parabéns a vocês pela agenda, pela pauta, pela chamada de trabalhos. Vou lhe deixar já um convite para junho do ano que vem, é a nossa próxima turma da Rede Bionorte, do doutorado de biotecnologia. Eu vou querer alguns minutos seus lá para fazer uma apresentação para os alunos da Rede Bionorte, para a gente falar um pouco dessa dinâmica do que é possível fazer nas cadeias produtivas. A gente precisa aproximar o grupo de cadeias produtivas que vocês têm na USP com os grupos de pesquisa nossos da universidade. Eu tenho um grupo de pesquisa de estudo de transportes, um outro que discute competitividade. Então, a gente precisa se aproximar mais e mais. O setor público brasileiro que discute ciência precisa ficar mais próximo. Quem pensa a Amazônia, a gente precisa começar a produzir coisas juntos, escrever textos juntos e gerar densidade nessas pesquisas. Então, muitíssimo obrigado, professora. O público aí, em especial o Rogério e o Guilherme, que fizeram comentários, obrigado aos dois. O Amazônia 4.0 é uma mega oportunidade. Você percebeu que eu só me ressinto desses pesquisadores não estarem em Manaus, e é o que cabe falar nesse instante, é convidá-los para ficarem em Manaus, convidá-los para estarem no INPA, convidarem para a gente corrigir as deficiências regulatórias que existem na região, junto com o INPA, junto com o MCT, junto com os órgãos de gestão, junto com o Congresso, que fazem os marcos legais. A gente tem um conjunto expressivo de marcos legais para serem revisados, para que a gente possa poder transformar essa pesquisa em inovação. Eu leciono no Profinit, um programa de inovação tecnológica, e leciono a disciplina Políticas Públicas. E toda vez que eu me debruço sobre políticas públicas para ciência, tecnologia e inovação, a gente percebe as lacunas que existem nas políticas públicas. Elas parecem que são feitas para nós não fazermos. Então, que a gente consiga transcender isso com esse incômodo que eu espero ter gerado em vocês. Eu espero que a gente tenha os próximos passos, ou seja, o trabalho do professor em sala de aula gerar incômodo para empurrar o aluno para a solução. Ou seja, eu confio que a solução é de vocês, afinal vocês mandam no Brasil, vocês estão na locomotiva, que é quem puxa o Brasil, vocês estão em São Paulo, então vocês vão convencer os vossos parlamentares, os vossos legisladores, os vossos pares da ciência, para a gente começar
a transformar a Amazônia de um potencial em um efetivo resultado para o país, não em um efetivo resultado para o estrangeiro. A gente precisa transformar numa riqueza nacional. E isso vai ser percebido quando a gente observar o IDH do Amazonas semelhante ao IDH de São Paulo. Então, enquanto não houver isso, vocês sabem que a gente está fazendo algo errado. Algo está errado por aqui. Então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns aí, professora, parabéns à comissão organizadora toda aí do EGEMA, a senhora representando ela aqui conosco. Um grande abraço. Muito obrigada a todos pela audiência, parabéns, e obrigada ao time do EGEMA, que mais uma vez apoiou esse evento. Obrigada a todos e até breve, professor.